Oi, Carol, tá ouvindo? Olá, tudo bem? E aí, beleza? Na medida do possível. Acho que agora vai. Estou Agora vai. saudando aqui as pessoas. Pessoal, boa noite para todo mundo que está já aí acompanhando a gente. Um prazer estar aqui com vocês todos. Tem um amigo meu aqui, ó, na Irlanda acompanhando a gente. O cara tá Oh, madrugando que acompanhando legal. a gente. Chama Fred, manda um abraço para ele. Chama Fred. Fred, obrigada, muito bom. Legal, muito bom. Bom, a gente está 4 minutinhos adiantado, Carol. Isso é bom, né? Isso mostra que a gente está honrando os nossos horários, né? Os nossos compromissos. Oi. Bom, legal. Pessoal, só para vocês entenderem a dinâmica aqui, a ideia de fazer essa live é poder compartilhar aí com a minha comunidade, com os meus amigos, com algumas pessoas com as quais eu atuo no dia a dia, seja cliente, fornecedor, parceiro, para falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, junto com alguns especialistas que são amigos meus, que são conhecidos meus e que têm relevância, notoriedade aí para poder falar e para poder, enfim, para poder trazer uma informação de qualidade aí para a gente. E, consequentemente, muitas dessas dúvidas são minhas, né? Eu achei muito justo usar essas ferramentas que nós temos hoje, uma delas é o Instagram, para a gente poder compartilhar essas dúvidas juntos com aqueles especialistas que eu normalmente consultaria individualmente, no particular, mas que nos dão a honra de poder fazer isso de modo público. Então, obrigado, Carol, por ter aceitado o convite aí, viu? Obrigada, muito obrigada por confiar no meu trabalho, Mário. Eu fico muito, muito feliz em poder realmente passar isso para mais pessoas, né? Conhecimento, o que fazer nesse momento, entender isso que a gente está vivendo, que é totalmente atípico, né? Exatamente. Bom, fazendo uma introdução, a ideia é que essa live se repita na semana que vem com outros profissionais e outras áreas, né? A Carol, ela é especializada na área financeira, ela é especializada principalmente na gestão pessoal de finanças das pessoas, então ela faz a gente ganhar mais dinheiro, né, Carol? E fazer que o nosso dinheiro renda. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, haja vista todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo nos últimos dias, com o efeito coronavírus, com o efeito crise internacional, crise global, até a própria crise política nossa, nacional, enfim, todo esse efeito aí. Mas, Carol, se apresenta um pouquinho para quem está nos ouvindo aí. Bom, gente, todo mundo me chama de Carol, mas eu me chamo Caroline Miranda Brandão. Eu moro aqui na cidade de Americana. Tenho 30 anos, vou fazer 31 anos na solitária, porque agora em março é meu aniversário. Então, né, ficaremos aqui na nossa quarentena. E, bom, Faz parte. você viu, né, Mário? Não tenho o que fazer. Eu tenho. Estou fazendo doutorado agora em economia na Unicamp. Eu já fui aluna de intercâmbio na China, então já morei na China, não agora, tá, gente? Foi em 2017, então não trouxe o coronavírus. E hoje já tenho uma experiência vasta em varejo, eu trabalhei 7 anos e eu trabalho atualmente como assessora de investimentos, que é justamente o que o Mário falou para vocês. Então, eu ajudo alguns clientes de planejamento, ajudo eles a monitorarem melhor a sua vida financeira, seu fluxo de caixa, e além disso, eu ajudo os clientes a encontrarem o tipo de ativo financeiro que vai trazer a melhor opção de rentabilidade para atingir o objetivo que eles querem financeiro. Legal, Carol. Bom, na verdade, hoje a gente está vivendo um momento bastante complexo, né? Eu enumerei algumas perguntas aqui antes de abrir para o pessoal, até para poder instigar aí essa discussão. Eu não sei se a gente vai ter uma participação grande, pequena, enfim, mas de qualquer forma, eu só por si só já tenho muitas perguntas. Então, eu vou Legal. começar e depois a gente abre espaço para que as pessoas também possam perguntar aí para você. Legal. É, Antes de mais nada, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua visão desse mercado, principalmente do quesito Bolsa de Valores. Porque o Brasil, ele é um país jovem nesse sentido dessa prática, né? Há 3 anos atrás, a gente via muito poucas pessoas falando sobre isso. Há 10 anos atrás, muito pior. Mas esse ano começou muito forte essa questão. Terminou e começou muito forte. Terminou de 2019 e começou muito forte. E agora, com a crise, a gente vê um fenômeno da fuga desse capital que estava na Bolsa, indo para outras fontes consideradas mais seguras. Né?
isso significa realmente que a gente vivia uma bolha, na sua opinião, antes do acontecido? Eu realmente não acredito que nós vivíamos uma bolha, tá, Mário? Eu acho que, assim, o ponto do Brasil, que a gente tem uma diferença muito grande dos Estados Unidos, principalmente, que as pessoas, as ações são uma coisa muito presente na vida delas. Para você ter uma noção, a maior parte das pessoas, elas têm ações, elas vão acumulando ao longo da vida, e muitas delas, as aposentadorias, elas são os dividendos dessas ações do patrimônio que elas acumularam. Então, a pessoa acumula um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, e elas vivem dessa renda passiva. E foi um cenário que a gente nunca viveu no Brasil. Enfim, Exatamente. por N motivos, né? A gente teve a reforma da Previdência que acabou com essa ilusão da Previdência no longo prazo, né? Uhum. E acredito que tem outras questões também. A gente sempre teve um cenário de altas taxas de juros. Então, por exemplo, se a gente pegar na época do Fernando Henrique, no final dos anos 90, a gente tinha uma Selic que rendia 45% do ano. Uhum. Assim, Uhum. qual é a necessidade de você investir numa empresa que o preço oscila, que ela tem O rentabilidades risco é que mais alto, né? faz sentido. Se o título com risco zero do sistema está te rendendo bastante, até mesmo nos últimos tempos, 10, 15%, que foi o que a gente viveu, são ganhos muito significativos. Então não tinha nem por que as pessoas pensarem em investir em ação. Mas conforme a taxa de juros foi caindo, a rentabilidade desse tipo de ativo se tornou muito mais atrativa. E quando a gente compara as bonds, né, a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, que são os títulos públicos, e os estoques, que são as ações têm um crescimento muito maior do que no longo prazo, tá? Do que dos títulos Uhum. públicos. Então, por isso que começou essa busca por diversificação da carteira, né? Não Uhum. abandonar os títulos públicos, Sim. mas realmente procurar opções melhores de ganho. Uhum. Sim, sim. Não, com certeza. O que você falou faz todo sentido. Imagina, se você tem uma Selic é, algo maior do que qualquer empresa pode te oferecer numa situação de risco, você vai optar por aquilo que é mais confortável e não vai te render mais, né? Com certeza. Exato. Bom, essa foi uma pergunta introdutória para a gente começar aqui. Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta e já abro para alguém, se alguém já quiser fazer alguma pergunta para a Carol. A minha pergunta start aqui, que essa na verdade estava já no meu roteiro. É, Esse é um momento de desespero para nós, Carol, enquanto renda pessoal. A gente tem que se desesperar mesmo ou dá para a gente dar uma segurada e ir com calma? Mário, orientei hoje muitos clientes meus que o ponto que eu acho que envolve essa crise que a gente está vivendo, é que a gente tem uma série de crises ao longo da história, está se tornando até cada 10 anos a gente já tem uma nova crise, só que eu acho que é o diferencial do ponto dessa crise especial do coronavírus é que a velocidade de contágio da doença ela é extremamente alta, né? A gente vê que, por exemplo, em poucas semanas a gente já tem vários suspeitos, enfim. E daí isso leva, obviamente, a uma diminuição da atividade produtiva. Que nem hoje eu estava falando com um parceiro, ele tem uma agência, e ele falou assim para mim, eu estou trabalhando em home office. Eu falei, ok, hoje você tem uma demanda para trabalhar em home office, mas daqui a pouco seus clientes, eles vão encerrar as atividades deles, pelo menos temporariamente. E você não vai ter uma fonte de renda. Então, hoje, Uhum. o grande ponto do mercado, Mário, é estar líquido. Não totalmente, eu falo assim, se você tem um dinheirinho que você não conta com ele, existem oportunidades de rentabilidade. Mas Uhum. hoje a prioridade do mercado é a liquidez, por nós não sabemos por quanto tempo essa situação vai durar. Por exemplo, na China, você sabe bem disso, você acompanha muito de perto a China, é, em pouco tempo eles conseguiram diminuir muito os casos, não tem novas transmissões, mas teve uma ação muito rápida do Estado, né? Uhum. E mesmo assim eles vão ter uma queda brutal da produção industrial. E é o Uhum. mesmo efeito que vai acontecer conosco. Então, assim, a minha sugestão, que foi o que eu tentei passar para os meus clientes, é tenha uma reserva de emergência. O que significa uma reserva de emergência? No mínimo, 6 meses do seu custo mensal. Então, meu custo é 5 mil. 6 vezes 5, 30 mil. Deixe em ativos que sejam muito líquidos. O que significa ativos que sejam muito líquidos? Se você pede o resgate hoje, você ganha hoje, amanhã ou no máximo em 2 dias.
tá? E geralmente em fundos que estejam extremamente lastreados no tesouro. Por quê? Porque é o risco zero do sistema. Então, o foco é estar líquido, para caso essa situação perdure por um tempo maior, você ter como se manter, porque provavelmente vai ser isso que vai acontecer. A gente já vê, por exemplo, lojas pedindo para não pagarem o aluguel. Tem toda a questão de como ajudar o financiamento de pequenas empresas que podem quebrar nesse momento, porque não tem como pagar os seus funcionários. Então, tem muitas medidas do governo também ajudando essas pessoas que estavam em uma situação mais delicada, enfim, desemprego. Porque esse é o ponto. É a gente ter essa reserva para a situação se prolongar, a gente se utiliza dessa reserva. Para você ter uma noção, esse movimento, Mário, ele é até precificado no próprio mercado financeiro. Vou dar um exemplo. A Grendene vinha com vários balanços ruins, muitos balanços ruins. Só que ela tem um caixa enorme. Ela foi uma das poucas ações que resistiu na queda. Então, assim, para você ter uma noção que as próprias empresas, a Ambev também já pegou todo o crédito que ela tinha para montar um caixa. Então, se as próprias empresas estão prezando pela liquidez, nós também devemos prezar. Mas daí, se você me fala assim, Carol, eu tenho um dinheiro que eu realmente não vou usar, um dinheiro para longo prazo, reserva de oportunidade, esse dinheiro não tem pauta. Eu quero aproveitar as oportunidades de baixa de ações, enfim, da baixa da bolsa. Como que eu devo proceder? Minha sugestão, divida esse dinheiro em 4 partes, tá? Porque, pelo que eu estou sentindo do mercado, a bolsa ainda vai cair mais. Acredita-se que ela ainda chega em 40 mil pontos. Então, divida. Exato. Pode ser que sim, pode ser que não. Não conseguimos saber, tá? Mas, assim, divida esse dinheiro em 4. Então, a cada 10 mil pontos que caiu, você investe em ações. Carol, mas quais ações? Se você estiver investindo na Bolsa Brasileira, eu sugiro ações de empresas de energia, porque a energia não é impossível um país acontecer sem energia. Bancos tiveram uma retomada no histórico de crise, eles tiveram uma retomada mais rápida das ações, tá? E eu investiria na Vivo também, porque vai estar todo mundo em casa usando o quê? Faz todo sentido. Então, se a Netflix estivesse na Bovespa, dava para investir também, né? Tem na Bolsa Americana. Se você quiser comprar os BDRs, eu, inclusive, pessoas que queiram se proteger do risco do dólar, a minha prioridade é essa: ações internacionais, depois ações nacionais desse ramo que eu falei, e último, fundos imobiliários. Show. Maravilha. Bom, Carol, deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, senão eu vou para uma segunda pergunta minha. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Pessoal, escreve aqui que eu já falo para a Carol. Você está lendo as pessoas também? Tô lendo. Então não vou nem precisar ler. Vamos ver se alguém quer já fazer alguma pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, eu vou passar para uma pergunta aqui e depois, se alguém escreveu, eu faço a pergunta na sequência. Bom, nesse momento a gente está falando de ações, a gente está falando de investimentos, mas também a gente tem um país que vive com a renda limitada, que não consegue fazer esse investimento. O cara tem a renda dele que dá no talo quando não ele se endivida, porque a renda não é suficiente, né? Pensando nessas pessoas que elas nem têm de onde tirar esse acúmulo, nesse momento, há como ela se regrar, há como ela criar alguma referência, pelo menos, para ela poder se proteger nesse momento, gastar menos, sair menos de casa, consumir só o básico, enfim, qual é a dica para esse perfil de pessoa? Assim, acho que são 2 pontos aí, Tamara. Acho que da própria pessoa física, o que ela pode fazer é realmente focar nos bens básicos. Então, alimentação e remédios, parte de saúde, não abrir mão, e o resto deixar para posteriori. Mas focar nesses 2 pontos, realmente fazer um contingenciamento de gasto máximo, assim, então, despesas que são variáveis, geralmente, ligado à alimentação, assim, eu falo restaurante, que agora não vai ter nem como mais, né? Mas esse tipo de despesa, realmente fazer um corte, focar nesses 2 pontos, remédios e alimentação. Mas o outro ponto que eu gostaria, que eu acho que é muito importante ser falado, é a questão que é nessa hora que o governo tem que entrar. Justamente quando essas pessoas que estão em situações mais frágeis não conseguem atuar, tá?
Então, assim, é uma pessoa que vive com um orçamento muito justo, às vezes é difícil realmente ela já ter uma poupança. Mas é nesse Uhum. momento que o governo tem que garantir as linhas de crédito para pequenas empresas, para garantir que os funcionários continuem empregados, para garantir os benefícios, como já foi anunciado que, por exemplo, se você for ver no caso dos Estados Unidos, eles mandam cheques para as pessoas, para que elas Uhum. possam ter uma renda durante esse período. Então, Uhum. assim, esse tipo de medida é uma das coisas que o governo precisa focar para Uhum. que essa população que está numa situação de fragilidade possa resistir nesse período. E, obviamente, o fortalecimento e investimento nos hospitais, no SUS que a gente tem, que realmente vão poder atender essas pessoas. Sim. O governo, na verdade, está discutindo essa possibilidade de uma bolsa emergencial para as pessoas que Exato. tanto tiverem redução de jornada de trabalho, quanto pessoas que não têm uma renda fixa, né? Que vivem do trabalho informal e tal. Eu acho que é necessário, né? O governo aparentemente tem feito algumas situações interessantes, né? Postergou agora o recolhimento tributário do mês que vem e dos outros 2 meses seguintes. Postergou o pagamento de dívidas da Caixa, acho que vai fazer do Banco do Brasil também, enfim, algumas ações interessantes. Bom, vem O uma governo de perguntinha São Paulo ali. também suspendeu ele vai pagar as contas de energia, aí já está suspenso. Então, são essas medidas que têm que ser tomadas que não tem como. Sem dúvidas, né? Bom, veio uma pergunta ali, que já sumiu agora na sua tela, mas era do Du, o Du é de Tietê, meu conterrâneo do Bertola, Santista, Uhum. que nem eu, feliz, e ele quer saber sobre o Nubank. Se o Nubank é uma boa opção de investimento nesse meio tempo aí. Assim, o difícil hoje da renda fixa é que com a queda, porque teve mais uma queda da taxa de juros, né? Realmente você não vai ter ganho. Você vai só se proteger de não perder, na verdade, não perder muito. Hoje, alguns Uhum, investimentos trabalham é somente isso, porque está em 3,75. Então, a gente já está perdendo para a inflação qualquer investimento que uhum, render 100% do CDI, tá? Então, assim, é só para realmente manter a liquidez. O único ponto de atenção que eu vejo do Nubank é o seguinte, que o Nubank não é um banco. Não sei se todas as pessoas sabem disso. Ele é uma administradora de cartões, de pagamentos. Então, ele não tem aquelas coberturas do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que acontece? Se você tem um CDB, um LCI, um LCA de qualquer banco, e você tem até 250 mil por CPF, e o banco quebrar, você pode solicitar junto ao Fundo Garantidor de Crédito e rever esse valor. O que pode acontecer, não acredito que seja o caso do Nubank, mas é preciso estarmos atentos a isso, é que muitos bancos pequenos, numa situação dessa de fragilidade e de iliquidez, eles podem quebrar, enfim, demora para reaver esse dinheiro. Eu preferiria manter em bancos maiores, enfim, too big to fail, né? São muito grandes uhum. para quebrar. Sim, sim. Então, É, tanto que eu recomendo, uma das ações que eu recomendo para o pessoal se quer investir é do próprio Itaú. Itaú, um grande banco. Então, assim, acho que nesse sentido pode haver uma quebradeira de bancos, tanto que eu nem aconselho fundos que sejam muito lastreados em crédito, tá, Mário? uhum. Justamente pela questão da liquidez. Todo mundo pode haver uma quebradeira de empresas nesse momento. Então, o Nubank, para mim, tem esse único, porém, apesar de eu também ser usuária, tá? Eu tenho cartão, Somos, né? Somos no. É, somos não. Legal. Ó, tem mais uma pergunta que chegou aqui da Mari Tá. Esteves. A Mari Esteves, não sei se ela ainda mora no Brasil, porque ela vive mais em Dubai do que aqui, mas ela é minha vizinha aqui de São Pedro. Ela pergunta assim, ó, eu tenho uma dúvida. Há chances do Brasil quebrar como aconteceu com a Itália, a Grécia há uns anos atrás? Porque viemos de uma estabilidade muito grande com a crise, enfim. E aí ela complementa falando, inclusive, de escândalos, enfim, ela fala sobre quebrar. Há a possibilidade do Brasil quebrar, na sua opinião? Não, eu acredito não, até tem um pacote já de ajuda dos Estados Unidos para o Brasil, eu acabei de conferir isso no valor econômico. Legal. O que eu acho que é interessante, que é, A nossa assim, reserva também gente, hoje é muito grande, né, Carol? A gente, sim, é para uma quebrar é reserva meio muito difícil. significativa, que a gente foi Uhum. acumulando aí ao longo dos últimos 20 anos, né? 20 Até, anos. até o final da década de 90 a gente não tinha essa reserva, Uhum. por isso que a gente estava tão exposto a crises cambiais. Uhum. Mas eu acho que outro ponto, Mário, que a gente precisa frisar é que em momentos de crise a gente não pode pensar em austeridade fiscal. Diferente do que todo mundo fala, pelo Claro. menos os governos, né? Não a pessoa Uhum. física, mas acho que o ponto muito grande da Grécia foi a questão de, mesmo numa crise,
o governo apostar na austeridade. Porque o que acontece, gente? Os governos, quanto mais eles vão cortando, eles vão piorando ainda a receita. Então, você vai cortando e a sua receita vai ficando cada vez menor. Em momentos de austeridade, quem tem que entrar, e isso eu acredito que seja um consenso dos economistas, quem tem que entrar é o Estado. E gastando, como o próprio Estados Unidos está fazendo agora, para impedir que exista uma quebradeira de bancos, empresas, e realmente leve a um cenário de depressão total. Então, Uhum. a lição de casa do momento, tá, gente? Eu não estou falando que isso tem que se Sim, não é uma prolongar. política isso para se praticar como gestão, mas é uma política de contingência, né? Exato. Tanto que foi votado até no Congresso para entrar em calamidade justamente pela questão do teto de gastos. É isso que deve ser feito. É o Estado que deve entrar para garantir que não existe uma quebradeira de empresas e garantir o emprego de todos nós. Porque acabei de ver um anúncio da Organização Internacional do Trabalho que prevê a perda global de 25 milhões de empregos no mundo. Então, realmente é É muito muito, emprego. muito, Uhum. muito emprego. E é renda É, que cai. E o mundo esse ano será uma recessão. Não claro, tem claro, como não, não. com certeza. Não, a gente começou o ano na expectativa de bater 2,5 de crescimento, já estamos falando de Exato. 1,7 agora, 1,8. E fora, Ah, enfim, a economia global. Né? a Tem própria mais, China, né, Mário? menos Eles. que 5, eu acho, esse ano, né? Pela primeira vez nos últimos 30 anos. Então, Enfim, assim, não tem jeito, né? Não tem jeito a gente é, pensar que vai ser diferente aqui. exato. Tem uma pergunta aqui do Thiago, não sei se é do Thiago ou da Catiúcia, que eles são casados, né? Mas esposa, ele pergunta assim, acho que é o Thiago. A XP é uma boa plataforma ou você indicaria outra plataforma? Então, a gente vai esclarecer uma coisa sobre plataformas, no geral, não só da XP, tá? Bora. Corretoras como um todo, tá? Na verdade, elas funcionam como intermediadoras financeiras. Elas, o que acontece? Eu sempre comparo com seguros. Quando você tem um seguro de carro, você tem um seguro, sei lá, com a Porto Seguro, por exemplo. A pessoa que te vendeu o seguro, vamos supor, deu um problema, a empresa faliu. Você está assegurado, tá? Por quê? Porque o seu seguro é como Porto Seguro. Aquela pessoa fez a intermediação do contrato. E a mesma coisa funciona com as corretoras. Gente, vamos supor que eu comprei ações da Petrobras, tá? O meu dinheiro está com a Petrobras, não está com qualquer corretora que eu tenha comprado, tá? A não ser que o meu dinheiro esteja no caixa da corretora. Aí é outra história. Daí, se existir uma quebradeira e essa eventual corretora, se a XP, qualquer uma, ela quebrar, aí sim. O que vai fazer a diferença, a gente, vai ser o seu conhecimento sobre o mercado financeiro e do assessor que estiver te ajudando. Porque ele vai te orientar nos ativos, em como agir, o que comprar, quando comprar. Isso é o que faz a diferença. Até porque hoje em dia, os produtos eles estão na maior parte das plataformas. Tem alguns que realmente, quando, por exemplo, existe um banco emissor, ele tem prioridade no lançamento daquele ativo, daí tem alguma diferença. Mas, assim, no geral, o seu conhecimento de mercado financeiro e da pessoa que esteja te ajudando. Porque a gente, Mário, não sei se você passa por isso, a gente é bombardeado de tanta informação, de tantas Uhum. coisas, às vezes a gente não consegue aplicar tudo. Então, às vezes, a gente precisa de um especialista que realmente monitore e nos ajude, dê o conselho sobre aquela área específica. Claro, claro. Porque eu acho que por ser uma área nova para nós, investir em ações, investir como um todo, a gente acaba querendo saber um pouco mais, é uma área dinâmica, é uma área motivadora, né? Então é natural que as Sim, pessoas queiram fazer por conta, mas com certeza sim. o especialista pode ser uma solução aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Digão, meu amigo, goleiraço. Vamos lá, ó. Aportar em ativos de dividendos ou de potencial de crescimento. Aportar em ativos de dividendos ou de potencial de crescimento. Quantos ativos acha interessante na carteira e quais setores? Ó, pergunta fera, hein? Feríssima, adorei. Bom, eu aposto em ativos que rendam dividendos, porque eu sou da análise fundamentalista e eu ajudo os clientes na construção do patrimônio deles de longo prazo. E a ideia é que realmente eles tenham empresas que paguem bons dividendos. Mas também nesse momento de crise, e que é interessante você ter alguma renda que venha desses ativos, mesmo eles caindo, né? Que é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. O que eu recomendo, como eu falei primeiro, são bancos. Recomendo o Itaú na compra, porque eles se recuperam, eles têm um histórico de recuperação melhor pós-crise.
tá? Uhum, E uhum, recomendo ações de empresas de energia, porque a energia não tem como a gente ficar sem. sim, Elas sim. podem até ter uma diminuição de lucro, mas elas são mais resilientes no preço delas. Se você comparar dos últimos tempos, a Taesa, a TT, elas tiveram uma oscilação de preço, mas muito, muito menor. Então, eu acho muito interessante. E, como eu falei, a Vivo também, Aham, porque não tem jeito, a gente precisa de internet, a gente vê a importância da internet a gente aqui em casa, nas quarentenas, né? É a forma de que sim. as pessoas se prepararem. Então, são esses três segmentos. E caso as pessoas consigam, se elas tiverem como investir em empresas lá fora e ETFs, que eu chamo, né? Que são os índices negociados na bolsa, são as ações mais negociadas na bolsa, porque daí você se livra do risco de uma empresa específica. Você aposta num mix das ações mais Ah, tá. negociadas. Que no Legal. nosso caso é o BOVA, né? BOVA 11. Mas tem a Hum, ETF da Bolsa Americana, que é o IVVB, enfim, daí todas as bolsas têm a sua ETF. legal. Muito bom, show de bola. Pessoal, se quiserem mandar mais perguntas, podem mandar aí. Eu tenho uma pergunta aqui, Carol. Manda. Bom, a gente está falando do cenário crise agora, a gente nem sabe onde isso vai dar, enfim. Mas eu tenho apostado no otimismo de que agora em maio as coisas aqui no Brasil começam a se retomar. Aí, obviamente, junho, julho começa aquele start. Segundo semestre seria uma tentativa de compensação, mesmo que parcial, de recompor aquilo que nós perdemos no primeiro semestre. Isso pensando um pouco no paralelo com o que está acontecendo na China e como eles estão olhando para o mercado lá. Você acredita que no segundo semestre, para as pessoas que agora perderam um pouco de dinheiro com ações, enfim, estão perdendo um pouco de dinheiro, estão sentindo dificuldades com isso, você acha que o segundo semestre é um semestre de retomada, é um semestre que vai dar para recuperar, enfim, ou é, é um pouco exagero dizer que isso já vai acontecer logo no segundo semestre? Assim, no geral, eu acho difícil a gente montar cenários do jeito que a coisa Uhum. caminha. Eu também acredito nisso, tá, Mara? Eu acredito que até vi um pronunciamento do ministro da Saúde comentando que em agosto a situação estaria completamente estável. Acho que até pelo andar da carruagem dos outros países e aqui, enfim. Eu Legal. acredito que o segundo semestre é um semestre de retomada. Tá. Porém, eu acho que ela vai ainda demorar um tempinho. Eu acho que vai já ser melhor, tá? Uhum. Tanto que, enfim, todos nós estamos amargando com essas perdas aí na bolsa, mas eu Sim. acredito que a gente já vai ver alguma melhora pro segundo semestre realmente. Isso eu também acredito como você. Legal. E mais uma perguntinha, pensando também no público que não é um investidor, o público que tem a renda ali, que tem que conviver ainda com a renda dele, não sobra dinheiro para ele investir hoje e tal. Você dica, não sei se tem como você dar alguma dica de aplicativo, de fazer gestão pessoal para que ele se controle. Hoje os próprios bancos têm esse próprio aplicativo embutido no próprio app, né? Alguns deles. Aham. Mas você gosta de algum? Você recomendaria algum? Tem dois que eu acho que são interessantes hoje. O Mobilis, eu vou falar o porquê, e o Olivia. São dois Hum. aplicativos que são muito interessantes. Inclusive, o Olivia roubou minha ideia. Tive essa ideia, daí eu fui ver que eles aplicaram essa coisa nova. Vou falar um pouquinho. Eu descobri ontem o que é o Olivia. Descobri ontem. Então, muito bacana. Foi até financiado pelo Banco Votorantim. Eu já tinha visto ele, a ideia eu já tinha achado super interessante. Mas, enfim, vou falar do Mobilis. O Mobilis, você pode fazer 20 lançamentos, se eu não me engano, Aham. por mês, tá? São gratuitos. Daí, se você quiser a versão paga, tem o valor mensal e tem o valor anual. E daí você pode fazer lançamentos ilimitados, tanto de receita quanto de custo. Então, você Uhum. tem acesso ao seu fluxo de caixa, categorização das despesas, mas o mais interessante dele, que eu acho bacana pro planejamento, é o seguinte: você pode colocar o quanto você quer gastar em cada uma das despesas. Então, por exemplo, Uhum. eu estou gastando R$ 1.000 com alimentação, agora eu quero gastar 500. Você coloca aquilo ali, a sua meta no planejamento, e ele te dá um aviso quando você chega em 80% da meta. Então, eu Legal. acho que, na minha experiência em planejamento financeiro, ter essa avaliação, eu estou quase chegando, ajuda o cliente a entender como ele está gastando e o Uhum. quanto ele está gastando ali por mês. Então, acho que isso já ajuda. O que é o bacana do Olivia? O Olivia ele tem um robô, uma inteligência artificial, que ele analisa os seus custos e ele vai falar para você, Mário, faz sentido isso que você está gastando de Uber? É realmente o que você Uhum. precisa?
Então, ele ajuda nessa questão de planejamento. E agora, que é a parte que roubaram a ideia, ele também dá prêmios para quando você faz a economia. Essa era a minha ideia, que eu fui Entendi. Ah, solapada legal. pelo... Então, isso é muito Faz interessante, parte. porque assim, eu trabalhando com planejamento financeiro, o que, que eu vejo? Que a recompensa por poupar, ela demora muito tempo. Então, é por isso que as pessoas se perdem na hora de cumprir as metas. É que nem perder peso, Mário. Você coloca lá, daí você não vai perder peso no primeiro mês. Você não vai. Sim. Você é gradual. Ou que você até perca. Talvez você perca, mas você não vai perder o que você gostaria. Aquilo dá um desânimo, as pessoas vão mudando. Dieta, academia. Você premiar quando a pessoa ela consegue atingir uma meta de curto prazo, que é a proposta do Olivia, é essencial na mudança de comportamento. Legal. Reconhecimento é princípio de educação, né? Então, é Exato, uma parte fundamental desse processo, com certeza. A exato. ideia é muito bacana. Conheci ontem, achei muito legal. Não conhecia, nunca tive que falar, achei bem legal. Tinha uma reportagem de valor econômico mesmo, Money for Money, Sim, falando sobre ele, aí que eu conheci. Ó, tem mais uma pergunta aqui, é da legal. Stephanie Pessoa, ela é lá de São Paulo. Ela diz assim: boa noite. Os fundos podem exigir aportes nessa época de crise econômica? Não sei se está clara a pergunta. Fundos imobiliários, ela disse? Não sei. Stephanie, dá uma reforçada na sua pergunta para a gente entender Só para a melhor, gente ficar claro. para ficar claro. Enquanto ela reforça ali a pergunta, é, bom, acho que esse aplicativo acho que a gente tem que usar essas tecnologias a nosso favor, né? E esses aplicativos, na verdade, tem várias coisas muito legais. Eu lembro que lá atrás eu baixei, uns 6, 7 anos atrás, eu baixei uma vez, era um dos primeiros, assim. Ele vinha só com o gráficozinho onde você gastava, assim, alimentos, Legal. né, tal. E hoje em dia a gente já está falando de uma inteligência artificial te dando N coisas, né? Então, eu Bom, acho vamos que é falar. mágico. Uhum. Exatamente. Ela colocou aqui, ó. Sim, fundos imobiliários. Então a pergunta dela é: os fundos imobiliários podem exigir aportes nessa época de crise econômica? Então, bom, eu até coloquei como terceira opção minha os fundos imobiliários. Por quê? Porque fundos imobiliários são muito bacanas, eu tenho vários na minha carteira de investimento, sempre recomendei para os meus clientes, por quê? Porque você ganha aluguéis mensais, né? Uhum, Os uhum, proventos são mensais, resultantes do aluguel, de shoppings, de lajes comerciais, enfim. uhum, O problema nesse momento de crise é que, principalmente shoppings que vão ser fechados, as lojas não vão querer estar com esse custo de ficar pagando aluguel. Então, provavelmente, muitos desses fundos, durante esse período, vão interromper a distribuição de proventos. Muitos uhum, deles, principalmente os de shopping. A gente pode ver, eu tenho um fundo de shopping que ele é excelente, XPML11. Ele é um fundo super diversificado, tem várias regiões do país, enfim, eu acho ele um fundo excelente. Para mim, é um dos melhores fundos que tem de shopping. Ele estava sendo negociado há um mês atrás 140, mais ou menos. Ele caiu para 104, que foi quando eu comprei, que era o preço de um ano atrás, e agora ele está 62. Então, assim, eita, justamente por essa questão, Mário. Mas, uhum, assim, eu mantenho a minha posição e aconselho meus clientes a manter, primeiro, para não realizar prejuízo, porque abaixo. Uhum, vão voltar a performar, são bons ativos. O que a gente não pode é ficar com os micos nessa hora. A uhum, gente tem empresas e fundos que sejam sólidos, para que mesmo uhum, a gente tendo prejuízo no prazo, a hora que a situação se normalizar, a atividade vai voltar. Então, assim, se eu pudesse recomendar, mas eu quero comprar fundo. Priorize fundos. Eu tenho um fundo que ele é muito bacana, chama HG Rio 11. Ele é um fundo que ele tem na sua carteira universidades, então universidades que trabalham com online, elas uhum, vão conseguir manter alguma atividade. E ele tem uhum, ainda prédios de supermercados que vão uhum. manter sua atividade mesmo nesse cenário de crise. Foi o meu É, fundo mais resiliente na questão das perdas. E em seguida é armazenamento e logística, mas se não houver uma coordenação estatal com as empresas, a gente pode ter uma crise de abastecimento e esses fundos também podem sim, cair. Então, assim, sim. se eu puder dar um conselho, mas eu quero investir porque eu ainda quero tentar tirar o... Pode tirar, pode investir, mas pensando que
pode ainda haver mais Uhum. quedas, ou esse dinheiro que você está recebendo os proventos. Voltamos. Meu, saiu tudo, hein? Olha vivo, olha vivo, olha vivo. É, você falou da Viva, deu muita pressão nela, né? Pausa, estressados. É, bom, eu não sei se as pessoas te ouviram terminar falar sobre o que você estava falando. Se quiser só trazer o último minuto de volta para a gente retomar. Realmente, como eu reiterei, se você quiser fazer aportes agora, seguir aquela regra de 4, como eu falei, porque eu acho que ainda pode ter mais a Bovespa, Uhum, e aportar em fundos que sejam diversificados, que sejam sólidos, porque uma vantagem do fundo imobiliário é que ele não tem dívida, né? uhum, Mas nesse momento de crise, são diferentes. Como eu falei, de não precisar desse dinheiro no curto prazo. Isso é uma reserva uhum, de oportunidade. Porque eu friso isso, Mário, porque às vezes as pessoas, nesse momento de queda da bolsa, eu vou comprar tudo, eu vou tirar todo o meu dinheiro da renda fixa, de tudo que eu tenho líquido para aportar nisso. E não é bem assim. Então, eu gosto bastante de frisar que vai ter duas diferenças entre a reserva de emergência, que vão estar em coisas super uhum, líquidas e super seguras, e a sua reserva de oportunidade, que não é um dinheiro que você precisa no prazo. uhum. Legal. É, eu tinha algumas perguntas que eu estava vendo lá que já estavam acontecendo, mas infelizmente a gente perdeu. Então, pessoal, se vocês puderem refazer as perguntas que eu não falei, escrevam aqui que eu refaço para Carol, por favor. Peço desculpas aí, eu não sei o que aconteceu, deu um bug no sistema aqui. De qualquer forma, uma coisa que eu tinha visto aqui tinha um comentário que eu acho legal só fazer um breve comentário aqui, tinha uma pessoa que colocou aqui, acho que foi o Cristiano, lá de GT, que é meu amigo também, pessoal, que ele fala que indústrias metalúrgicas podem sofrer porque elas, no caso que ele trabalha, é uma exportadora e está sentindo agora na pele a questão da crise, se eu não me engano, é isso que ele comenta. Uhum. Algumas pessoas, Carol, elas me falam assim, que o dólar desse jeito está ótimo para exportar. Só que elas esquecem que a outra pessoa que está do outro lado, que vai comprar dela, paga também dólar e está sofrendo com essa desvalorização. Ou seja, está caro para o cara lá também, né? Então, as pessoas às vezes se iludem um pouco porque o dólar está alto. Sem contar que muita matéria-prima de indústria exportadora é dolarizada. Então, tem N coisas que a gente não avalia, só pensa no preço final formado em dólar, né? E não Sim. esquece de avaliar o todo para fazer esse tipo de análise. E o rebate da inflação também, né, Mário? O rebate Oi? da inflação, uma taxa de câmbio muito desvalorizada assim, teremos aumento de inflação. Eu não sei quando esse aumento vai se realizar, porque muitos dos insumos que nós importamos São são dolarizados, dolarizados. né? É. Exato. Então, assim, na verdade, eu sempre falo que o efeito, quando tem a política do Banco Central, né? Então, eles Uhum, falam assim: olha, quando a economia está muito aquecida, a gente aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito, né? E para as pessoas consumirem menos e a gente conseguir controlar a inflação. Na verdade, o controle da inflação não é via crédito e consumo. Na verdade, o controle é via câmbio, porque quando você aumenta a taxa de juros, fica mais atrativo para o investidor, daí ele entra, o dinheiro entra, e daí a moeda se valoriza. E daí isso rebate na inflação. Daí os preços uhum, eles caem. Então, assim, toda a questão do câmbio ela tem uma forte influência na inflação que eu acho que a gente não sentiu ainda, porque não uhum. houve um repasse total para o consumidor nos preços finais. Sim. Bom, tem mais uma pergunta aqui do próprio Du. Ele fala, qual é o melhor investimento líquido para se fazer no momento, de liquidez? Tem a liquidez São, rápida. são títulos que sejam lastreados no tesouro ou no próprio tesouro. Então, por exemplo, tem um determinado fundo que ele é 100% do CDI tesouro.
Tem Uhum, títulos que já vem com essa indicação. Esse uhum, tipo de título é o que você precisa e garantir que ele seja, a gente chama de D mais zero, D mais um, D mais dois. Então, o que isso significa? Você pediu o resgate hoje ele está na sua conta no D mais zero, D mais um no dia seguinte e D mais dois no outro dia. Fuja um pouco de, mesmo renda fixa, fundos que sejam lastreados em crédito privado, como eu falei, uhum, por essa questão da liquidez, tá? uhum, Pode ter alguma quebradeira de empresas e você ficar a ver navios por esse fundo ou ter, enfim, uma queda muito brusca. uhum. Pergunta do Guilherme Seaca, meu amigão também de Tietê. Tietê pesado aqui no meu Instagram. Que ótimo! Eu Tá tenho um vendo grande amigo, só? Mário, já te falei isso? Acho que não, acho que não. Ele se chama Fernando Friso, grande amigo meu. Ah, é? Super, De repente ele é conhecido, é. ó, gente, se vocês conhecerem o Fernando, vocês já me É, falam. Né? exato. É, ó, o Guilherme Seaca, ele fala assim, ele pergunta, né? LCA e LCI, valem a pena? Então, são títulos, como eu falei, eles estão no fundo garantidor de crédito, eles entram Uhum, naquela categoria que, caso exista uma quebradeira aí de bancos, você pode solicitar ao FGC o seu dinheiro. O uhum, único ponto é que geralmente esses títulos não são líquidos. Então, eles vão ter uhum, seis, o seu dinheiro vai ter que ficar ali preso 6, 1 ano, 2 anos. Enfim, hoje, até por esse estresse aí no mercado de juros, hoje os bancos estão ofertando LCI e LCA a 105% de CDI, que dá uhum, quase 120 de rentabilidade. Mas, como eu falei, não pode precisar desse dinheiro no prazo. O que hoje uhum, tem são CDBs e tem liquidez diária. Esses são uhum. interessantes. E a categoria do CDB, ela entra também na do garantidor de crédito. Então, esse tipo de ativo também é interessante, de bancos grandes, tá, gente? Uhum. É, o Digão também comenta das commodities, realmente, commodities, preço lá embaixo. É, a Stephanie, ó, a gente tem mais 2 minutos de live, Carol, a gente já passou, na verdade a gente tinha falado de terminar às 7h30, mas a gente já está chegando nas 7h40. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, põe aqui que ainda dá tempo para a gente fazer o encerramento aí. É, a Stephanie faz mais uma pergunta, ela fala, deixa eu pegar aqui, ó, se o fundo imobiliário me chamar para aporte e eu não tiver dinheiro, eu vou ter alguma penalidade? Então, é Stephanie, né? Isso. O que geralmente acontece é quando você faz o que a gente chama de reserva. Então, o fundo ele vai fazer uma reemissão, se bem que os fundos estão cancelando as reemissões. Não está fazendo sentido se você comprar no mercado secundário, está mais barato do que o preço da reemissão. Antes fazia sentido, agora não está mais fazendo. Uhum, Mas, enfim, na reemissão, o que, que acontece? Você faz um pedido, por exemplo, vou fazer uma reserva de, sei lá, 10 mil no XPML 11. Vamos pegar o XPML 11. Vou fazer a reserva. Daí, o que geralmente acontece é o que a gente chama de rateio. Então, muitas pessoas pedem e daí eles dividem. Então, você pede 10 e daí no final você vai acabar pegando 2 mil do fundo, tá? Você não vai pegar os 10 mil. Mas, se, por exemplo, você fez a reserva de 10 mil, você foi efetivado com 10 mil, você não tem o dinheiro, geralmente as corretoras cobram 1% ao dia, pra hum, vocês terem uma noção. Mas isso hum, é geralmente na reserva, tá, gente? uhum, Se tá. você comprar as cotas ali no mercado, eu comprei 10 cotas desse fundo, e você nunca mais aportar nada nesse fundo, as 10 cotas estão Legal. tranquilas. Show de bola, Carol. Bom, eu queria agradecer muito aí pela sua atenção, Carol, pela sua cordialidade em responder as perguntas de todo mundo aqui. Pessoal, eu queria também agradecer bastante vocês que participaram. Muitas perguntas, eu tinha mais 4 aqui, nem fiz, porque deixei para a galera perguntar. Eu tenho mais tempo para perguntar isso para você depois, né? Então eu pergunto depois. Obrigado aí para todo mundo que contribuiu. Carol, quer falar alguma coisa de encerramento? Não, só queria agradecer muito, Mário, pela oportunidade, pela confiança, porque dinheiro é realmente um tema super delicado para todos, acredito, né? Enfim. E só reiterar realmente tomar as medidas de quarentena, evitar todas as medidas que já foram faladas, porque ao contrário do que tem sido falado, não é só uma histeria, né? Existe realmente um perigo e a gente precisa se resguardar e se resguardar nosso dinheiro, ter a nossa reserva de emergência super líquida caso a gente precise para nós e para nossa família, Mari.
Show de bola, Carol. Obrigado aí pela atenção sua mais uma vez. Eu queria reforçar, pessoal, eu não sei se ficou gravado aqui, mas eu tentei baixar o aplicativo. Se ficou gravado, eu vou depois colocar no YouTube, eu mando aqui para vocês. A gente vai fazer uma live na terça-feira que vem agora, Carol, com o Rafa da JM, para a gente falar sobre gestão de empresa, contingenciamento, criação de conselho de emergência, enfim, para a gente poder tentar sobreviver a esse momento. Então acho que vai ser bem legal também. Terça-feira, mesmo horário, 7 da noite. Depois eu divulgo mais próximos aí de vocês. Beleza, galera? Obrigado aí para todo mundo. Carol, Obrigada, valeu. gente. Até mais. Até mais.